Finalmente, eles entregaram tudo! Sejam bem-vindos à análise do 4º episódio de Corrida das Blogueiras 7. E dessa vez com uma prova clássica, a Night of Cola Quente. Gente, eu amei. Mas antes da gente começar, já deixou o seu like? Não? Então, por favor, clica aí. Dá o seu joinha pra mim. Ajuda muito, não custa nada e engaja o canal. E agora, vamos recapitular o que aconteceu. Antes, a gente teve o flop, tava ali entre a Mad e a Solita. E a Solita foi eliminada, disseram que ela não mostrou muito bem a lata, né? E embora isso não estivesse necessariamente no briefing, a gente entende que a prova era uma publi. Então, na publi você tem que mostrar o produto como ela mostrou menos o produto, então acabou que ela foi eliminada. E ela falou bastante sobre a timidez dela, sobre como isso atrapalha ela há muitos anos já. E eu super me identifiquei, porque só quem viveu sabe, né? A dificuldade de você gravar um vídeo. A dificuldade de você querer muito falar alguma coisa e você tá tão na sua cabeça pensando, será que eu falo, será que eu não falo? E você quer muito falar e você simplesmente não conseguir. É muito difícil, eu me identifiquei horrores porque eu tenho bastante ansiedade social e a timidez, ela realmente é muito difícil. Então, Solita, um beijo pra você. Desejo tudo de bom. Que você supere essa timidez e que você faça muitas publis e muito sucesso daqui pra frente. Eu adoro, tô seguindo no Twitter. Tudo de bom. E bom, todo mundo lá no QG, né, tava meio assim os ânimos, ei, quem será que vai voltar? Quem será que não vai? Mas a Barcelos decidiu começar o dia fazendo ali uma sessão de terapia. A Mona puxou uma cadeirinha, sentou ali na frente de todo mundo, de costas para as câmeras, mas enfim, de frente para todo mundo, para agradecer pelos feedbacks que ela recebeu ali no último lounge e para justificar um pouco do porquê ela acaba não falando tanto com as outras pessoas, ela acaba não socializando tanto. Então ela disse que tem toda uma desvalorização do povo nordestino, sobre as marcas não enxergarem eles, e quando enxergam, elas só querem uma coisa caricata, né, que não tem outras pessoas, outros profissionais de maquiagem que façam um trabalho parecido com o dela. E ela falou também sobre ter crescido dessa maneira, aprendendo a se impor, falando pouco, mais ali na dela, se expressar mais com o seu estilo e não tanto se comunicando, que é algo que eu também me identifico muito. Muitas vezes, por conta da timidez, a gente acaba deixando de falar e optando por se expressar pela maneira que a gente se veste. No meu caso, é um complemento, assim, mas por muitos anos era quase que um escudo, assim. Então, acho que realmente faz muito sentido pra mim. E achei legal que ela sabe que é reality. Então, ela quer que todo mundo fique sabendo, ela sabe que ela precisa falar ali na frente das câmeras, que não vai ter outro momento, então ela já puxa a cadeirinha dela, dá um papo dela. Eu achei bom e espero que eles continuem fazendo isso, porque é aquilo, eles não conversam fora das câmeras, então eles têm que hablar nos momentos ali, é o início do episódio, é durante a prova, é durante o lounge. Eu amei. Nossa, tá difícil de barulho hoje. E quando o blush abre, mon amores, todo mundo ficou gag. Porque, né, voltamos ali com a Mad e com o Jordan. E as pessoas estavam chocadas não só pelo retorno da Mad, porque queriam muito a Solita de volta, mas também pelo retorno do Jordan, que já tá se consagrando aí como um flop killer. E todo mundo tava assim, não, se ele voltar eu vou ficar gag, e todo mundo realmente ficou. E nossa, gente, nesse episódio a Mad sofreu mais do que a Juliette. E a gente teve ali alguns momentos de tensão também, depois que a Mad entrou. A Barcelos aproveitou o momento e puxou a orelha da Mad, falando sobre a questão do sotaque nordestino, da xenofobia. Mas eu já dei a minha opinião sobre esse assunto na análise do último episódio, né, do 3º. Então, se você quer assistir e saber minha opinião, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards para você ir lá assistir. Tem playlist também, vou deixar aqui no fixado para vocês, para verem as análises anteriores, porque eu falei bastante sobre esse tema da xenofobia e achei kinga, porque muita gente ficou acusando ela lá no Twitter de que ela tava aproveitando para hypar no assunto, que ela tava inventando, que não tinha nada a ver, mas ela já tinha reclamado lá em frente às câmeras, lá durante as gravações, para vocês entenderem que isso realmente é um assunto sério. E acho que, assim, até talvez isso também tenha inspirado ela a trazer todo esse diálogo,
ela contar a história dela, falar sobre as marcas. Então achei que foi bem diva. E aí, Edu e Fih entram no QG com uma roupa, assim, um pouco mais social, um pouco mais girl boss, né? Eu vim aqui com meu lookinho socialzinho, bem girl boss pra vocês também. E eu amei aquela gravata do Fih, eu com certeza usaria. Um terno oversized, mas não tanto. Aí eu achei tudo maravilhoso. E a prova, né, é patrocinada pela Dona Disney. Eles falam sobre essa temporada tem sido recorde de marcas, então obrigada, donas marcas, por fazer o nosso reality incrível acontecer, mas também, por favor, me notem, donas marcas, eu também tô aqui, eu também quero, sabe, criar com vocês. E como eu já falei pra vocês, a prova era clássica Night of Cola Quente, mas usando ali o tema da nova série da Disney Plus, que é a série lá com a Kardashian, Tudo é Jogo. O nome lá da série com a Kardashian. E aí nesse tema, né, advogadas, bonitas, poderosas, acabou que o tema foi Girl Boss, então eles tinham que construir um look completo nesse tema Girl Boss, assim, a sua interpretação do que é Girl Boss. E aí a Kit, que venceu, né, o episódio passado, tinha uma vantagem. A vantagem dela era tirar 20 minutos de prova de um participante, e ela novamente, como sempre, não deitou e tirou 20 minutos da média, falando que, olha, a gente não tem uma relação. Depois, a gente tem uma relação, mas é uma relação ruim. Que é algo que a Mad discorda um pouco. E eu acho aqui que é meio que a Mad tá falando mesmo. Mas eu meio que a Kit, ela vai. Entendeu? Ela entrega, ela é sincera, ou quase, mas enfim, eu amei, Queen não deitou. E também a Mad foi muito bem na outra prova, que também envolvia cola quente, então acho que é inteligente da parte dela também fazer esse movimento. Então, o tempo total de prova era 2 horas e a Mad ficou aí com apenas 1 hora e 40 minutos. No começo da prova, a gente já teve caos, porque a Milena realmente incorporou aquele puxão de orelha que ela levou do Edu, falando que ela tinha que se impor mais. E ela tá, assim, dando tudo de si, inclusive umas coisas não tão legais. Então a gente vê ela ali com a Giovana brigando pelo tecido, e aí a Giovana acaba deixando ela ficar com o tecido, e ela fala, ai amiga, me desculpa, mas eles falaram que eu tenho que me impor, então eu tô fazendo isso, vamos correr. E até aí pra mim tudo bem, tá dentro do jogo, então se você tá usando artifícios ali, eu quero esse tecido, eu vou usar, é isso, tá no seu direito, tá dentro do jogo, não tem nenhum problema. O que eu não acho legal é a situação que começa a acontecer depois. Então, quando a Mad começa a fazer a prova, né, depois que passam os primeiros 20 minutos iniciais, ela quer muito usar um tecido, que é um tecido que ela sabe que a Milena pegou, mas aí ela também faz a sonsa, né, porque a Mad é dessas, de, quem aqui tá com aquele tecido de tal cor? Eu vi que alguém pegou, com quem tá? Mona, fala logo, Milena, você pode, por favor, me dar um pouco desse tecido? E aí a Milena fala que o tecido tá com ela, tal, e ela pergunta quanto que a Mad quer usar, a Mad fala, é o suficiente pra fazer um terninho e tal, e aí ela mostra o quanto ela quer, e aí a Milena fala, não, que é muito, que não sei o quê, e aí, beleza, a Mad fala, não, fica tranquila, tá de boa, e ela, eu tô de boa, você que tá querendo roubar o meu tecido. E aí rolou meio que um bullying ali da Barcelos com a Milena, em cima da Mad. Teve ali também a situação da tesoura, em que a Milena falou que a tesoura dela sumiu e que ela tinha certeza que a Mad é quem tinha pegado a tesoura. Porque o que aconteceu? Ela, na verdade, foi cortar o tecido e abandonou a tesoura no chão. E assim, tá na competição, quem pegou, pegou. Quem pegou, pegou. Essa tesoura ali é de quem? A minha tá aqui, gente. Mas você tava sem tesoura. Mas eu achei essa. Mas é a minha. Não. Ela estava na minha bancada, é minha tesoura, eu não vou emprestar. E aí a Mad, de fato, pegou a tesoura. Mas aí quando a Milena veio, essa tesoura aqui é de quem? E aí a Mad fala, não, tava na minha bancada, é minha, eu não vou emprestar. E aí a Barcelos, eu te empresto a minha, amiga. E aí elas dão um shade do tipo, que triste que você não fez amizades pra emprestarem a tesoura pra você, alguma coisa assim. Sendo que a Mad falou sobre a dificuldade de fazer amizades realmente no último round. Então,
Achei que ficou, assim, começou a ficar um clima desagradável ao ponto da Kitty, que é ali a rival direta dela, no depoimento falar que estava um pouco preocupada com esse isolamento dela e tudo mais. E senti que ela deu até um pouco mais de abertura pra Mad, né, durante essa prova, pra as duas se aproximarem mesmo. E eu amei o momentinho que mostra a Kitty e a Mad usando o mesmo tecido, né? Porque a Mad reclama que deixaram só os piores tecidos lá pra ela, e aí ela vai trabalhar com vinil. O vinil é um tecido difícil de trabalhar, mas ela já sabia. E aí eu amo que ela tá experimentando a roupa e a Kitty tá experimentando a roupa atrás, e as duas estão usando o mesmo tecido, então por um momento elas estão ali combinandinhas, assim. Ai, eu amei, eu achei fofo. Eu confesso pra vocês que a essa altura eu já estou shippando, estou sim, Mati, Kima, Kid. Qual o melhor chip? Comenta aqui pra mim e deixa o like nesse vídeo. E aí a gente tem juradas entrando no QG durante a prova. Nathalie Neri e Ju Barbosa, ícone vencedora de 2 Nights of Cola Candy. Eu adoro o trabalho da Ju e acho que ela, como participante do reality, ela tinha um trabalho muito conciso. Mesmo nas provas que ela não era o forte dela, ela se saía muito bem. E ela também tem essa personalidade um pouco mais tímida, um pouco mais fechada, que é importante também, representa muita gente. E a Ju tem um trabalho maravilhoso. E ela tá usando, assim, um delineado que eu fiquei apaixonada. Eu depois, inclusive, vou tentar reproduzir, porque eu achei realmente muito bonito. E eu adorei como ela foi polida pra falar pra eles, assim, nas entrelinhas, tipo, acabamento merda, péssima ideia, talvez não seja por aí, vamos fazer mais coisas, sabe? Ah, percebe que, ó, sem essa peça você não tem nada. Então, acho que ela conseguiu não falar diretamente, mas ela realmente ajudou, assim. Muitas vezes as pessoas não conseguem captar tão bem os feedbacks, mas acho que dessa vez elas foram bem claras e eu amei a participação dela. Acho que até foi mais legal ela ir lá pra dar dicas do que necessariamente ela julgando, embora ela teria arrasado em qualquer um dos dois. E vamos então para a apresentação dos looks. E a gente começou com a Barcelos, que inovou ali o kimono. Quando a gente estava vendo a preparação, quando as juradas entram ali no QG, que você olha a roupa da Barcelos, estava assim uma coisa horrorosa. Parecia um sacão, um tecido feio, um acabamento assim zero. Tava muito, muito feio. Tanto que quando ela desfila, dá pra ver a cara do Edu de super impressionado, assim, de chocado com o trabalho dela, assim. Então, realmente foi bem interessante ver como ela conseguiu transformar e como ela conseguiu dar acabamento na peça para sair daquela coisa horrorosa que a gente tinha visto para algo que os jurados realmente gostaram. Eu acho que ela tava girl boss, mas não aquela girl boss de escritório, sabe? Era uma coisa mais, ela trabalha ali numa revista, numa coisa assim envolvida com moda. Então, uma girl boss nesse sentido. Acho que até, se a gente pensar no tema girl boss, fica muito amplo. Mas a série é mais advogadas e tal, então eu imagino que seja uma coisa mais escritório. Então, não sei se ela estaria no top pra mim. Acho que ela estaria no safe, porque ela realmente entregou acabamento, foi muito criativa, e acho que ali um pouco mais acinturado ficaria bem legal. Adorei as gravatas coloridas atrás também, assim, ficou um toque bem bonito, linda. A próxima foi a Giovanna e eu acho que ela entregou um básico bem feito. A blusinha dela de animal print ali parecia uma blusinha que ela comprou, realmente. Eu acho que, inclusive, essa blusinha deve existir em algum lugar para vender. Realmente estava muito bem feito, estava com um acabamento muito legal. A saia eu não gostei tanto, mas acho que ela entregou uma girl boss que é aquela girl boss do povo, sabe? Ela não é, de repente, aquela mulher de terninho, um pouco mais sofisticada, de certa forma, mas ela é uma girl boss que você encontra no dia a dia, sabe? Mulheres fortes, poderosas, que cuidam dos seus negócios, que vão à frente, que são girl boss, mas não necessariamente aquela girl boss do escritório. Enfim, também do escritório, eu acho que é muito comum a gente ver outras mulheres também em escritório com algo parecido. Então, eu acho que faltou um pouco mais de inovação a essa altura da competição. Eu acho que falta um pouquinho mais da Gi. E eu gosto muito da Gi, sigo a Diva no Twitter, a gente tá sempre lá interagindo, gosto muito dela, mas acho que faltou um pouco. Porém, eu tô sempre repetindo aqui que o básico bem feito é o principal. E isso ela entregou, então pra mim ela estaria safe. O
O Jordan, meninas, é complicado porque ele já entra assim com a bolsa na frente do Luke, o que já dá uma impressão de que ele tá escondendo alguma coisa ali. Aí ele tem um cinto que cai logo no começo ali da apresentação dele. Ele tem uma saia que é até bonita, achei que ficou legal, ele fez um forro, mas a parte de cima realmente estava muito ruinzinha. Fiquei triste porque quando as juradas entraram no QG, aquela blusinha dele tava quase no mesmo estado, assim, em relação ao acabamento, e eles tinham pelo menos uns 40, 45 minutos ainda pra fazer alguma coisa. Acho que ele pecou em não dar mais acabamento pra peça, porque a combinação, olhando assim de longe, fica legal, ficou uma combinação, acho que até comentaram que era uma coisa mais séria, mas acho que também tem a Girl Boss do escritório, que ela tem essa vibe um pouco mais séria, então acho que a ideia tava legal, mas realmente a execução não foi bacana. É uma pena pro Jordan, e tadinho, né, ele chorando, falando que nunca tem nada de bom pra falar sobre ele. Vi muita gente rindo dessa cena, gente. Eu só fiquei muito triste, assim, porque eu não senti que ele falou isso sendo delusional, sabe? Ou querendo criticar os jurados, ou não concordando. Eu senti que era uma grande decepção dele com ele mesmo, sabe? De, nossa, toda semana é isso, toda semana eu tô errando, toda semana isso tá acontecendo. Deve ser muito difícil pro psicológico, né? Eu penso que o reality também é muito sobre isso, sobre quem tem o melhor psicológico pra se manter ali durante a pressão do programa, que é muito difícil de lidar. Então é uma pena, mas eu empatizo muito com o Jordan, assim, achei que nada a ver, mas enfim, né, tudo tá virando meme, diva, né, a roupa que vai crescendo, maravilhosa. Certamente esse look dele aqui já deve ter se transformado em outro, e isso, I think that's beautiful. Kit, eu olhei e gritei fashionista. Gente, eu adorei. Eu acho que ela foi ousada em inovar, em propor algo diferente. Ela trouxe ali o storytelling sobre os bolsos, que realmente é uma questão nas roupas femininas de não terem bolsos. Por exemplo, essa minha camisa aqui de Girl Boss não tem bolsos. Calças também, principalmente, que não tem bolsos, porque a mulher, né, lá no início não tinha poder monetário. E eu particularmente não gosto de ficar carregando bolsa, não tenho muita paciência para carregar bolsa, e os bolsos me ajudariam muito, então eu adorei que ela trouxe esse storytelling. Aqui, assim, eu não gostei tanto, mas no geral eu acho que ela inovou, ela trouxe algo que realmente foi drag, acho que ela tá empoderada, a blogueirinha conseguiu empoderá-la neste lugar, e eu particularmente gostei muito, pra mim foi top. A madrinha... Ai, madrinha, madruxa, olha, foi difícil, viu? Foi difícil porque eu entendo que era parte do storytelling, ela começa ali vindo com uma capinha que me lembrou na hora uma coisa, chapeuzinho vermelho, o Dudu falou sobre roupa de formatura, e eu só fiquei pensando, Mona, pra quê? Aí depois ela abre, vira uma echarpe ali e tal, até fica legal quando ela coloca como uma echarpe, mas aquela capinha assim tava muito ruim, eu odiei. Dava pra ver que o acabamento tava muito bem feito, a gente vê até pela preparação da prova, ela fazendo tudo com muita calma, com muito cuidado, bem bonitinho, e o acabamento tá muito legal, mas assim, no storytelling dela, ela falou sobre ser uma girl boss blogueira. Eu entendo que uma girl boss blogueira talvez tenha um estilo um pouco mais over, um pouco mais espalhafatoso, um pouco mais festa do que realmente aquela girl boss do escritório. Mas acho que faltou pra madrinha, realmente, assim. Fez um look legal, mas acabou fugindo do tema, então é complicado. A Mad, eu olhei e gritei, diva! Gente, eu amei esse look da Mad. Eu acho que, assim, a gata mostrou o que ela sabe fazer de melhor. Ela tem um ateliê de moda não convencional, então ela tá acostumada a mexer com vinil, a trabalhar com alguns outros materiais. E dá pra ver que, assim, a gata esbanja talento e ela provou mais uma vez. Eu adoro essa estética meio sobretudo, assim, e tava tão ajustado no corpo dela, assim, lindo. Olha, eu normalmente sou hater de laço, mas ela fez um trabalho tão bonito que ela deixou até o laço, assim, tava cante, tava lindo. Eu amei que os acessórios que ela tava usando no braço, que ela já estava usando antes, também agregaram ali pra roupa dela. Fez um colarzinho, fez uma bolsa funcional. Então, assim, pra mim é top. Não tinha como. Ficou realmente um trabalho muito, muito bom. E ela teve 20 minutos a menos e no fim até comentaram, né? Que bom que a Milena não deu o tecido pra ela, porque a gente pôde ver aquela obra-prima. Olha, eu realmente
Adorei. A Manilê. Gente, no dela realmente ficou nítido que faltava roupa. A gente teve algo assim parecido no Nova Chance, né? Que a Saravika fez ali um lookinho que ficou algo meio rodeio também. Mas lá ela ainda tinha licença poética do tema, que era baile de colegial, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então já era um look um pouco mais festa. E dessa vez era uma girl boss. Então acho que não funcionou. Aquele colete, nossa, ficou muito difícil, assim, porque ele tava todo torto, ele não fechava, só deixou uma estética rodeio. Assim, a calça eu achei que poderia ser girl boss. Não é um estilo que eu tenha achado bonito, mas achei que tava bem feito. E comprei ali a história que ela tava vendendo ali sobre a calça. O fato dela também ter sido a única que fez uma calça também é muito legal. Mas definitivamente faltou. E não foi por falta de aviso. As juradas, quando entraram no QG, falaram: olha, faz alguma outra peça. Olha, o seu look não tá completo sem a roupa, sem a camisa que você veio usando por baixo. E mesmo assim, ela não conseguiu fazer mais, fez o colete, mas não deu muito certo e faltou pra Manilê, pra mim, a flop. Difícil. E assim, eu tô falando que é difícil, mas mesmo o trabalho da Manilê que ficou faltando, tinha ali uma calça que tava bem feita. Então, acho que todo mundo entregou pelo menos alguma parte ali que tava bem feito, que tava legal, alguma coisa nesse sentido. E por último, a Milena. Eu adorei que, assim, eu sinto que tá se construindo uma trajetória de vilã aí pra Milena. A trilha da edição no programa, pra mim, deixa isso muito nítido. Mas eu gostei que ela veio uma girl boss, assim, um pouco mais rebelde, mas ao mesmo tempo ela é sexy também. Gostei de como ela uniu os elementos ali da gravatinha, a combinação de cores. Mas, realmente, ali também seria uma girl boss, mais ou menos o caso da Barcelos. Aquela girl boss que trabalha num lugar de moda, uma coisa em que você pode usar um pouco mais, não é tanto aquela girl boss do escritório. Então, é girl boss, mas não é tanto assim. Acho que ficou muito legal, mas talvez um pouco por essa questão do tema, eu não sei se colocaria ela no top. Acho que talvez deixaria safe. Não sei. Bom, os jurados, né? Tivemos o jurado convidado Dudu Bertolini como a madrinha. De novo, preview. A gata tá prevendo tudo, assim, totalmente mística. E eu adorei ver as opiniões dele, é muito legal ver ele tendo um pouco mais de liberdade pra falar as coisas, né? E não ser tanto trocadilhos e ser mais podado ali em Drag Race, que eu entendo que ele também dá a opinião dele, mas é de uma maneira um pouco mais contida. Então eu adorei ver ele participando da corrida, vendo as entregas do pessoal. Acho que todo mundo gostou muito da participação dele. E olha, eu não sou muito de comentar do look dos jurados aqui pro vídeo não ficar gigantesco, mas dessa vez eu vou ter que deitar pra essa velha, porque assim, a Lorelai tava maravilhosa. Aquela mini jaquetinha preta, brilhosa, nossa, tudo. Essa Miranda Fox mais sexy, mais jovem. Ai, eu amei. Tava, assim, uma deusa. A gente teve a Blog servindo aí também um misto de Roberto Carlos com Jenna Ortega. Eu amei. A Paloma, que tava, assim, uma coisa meio Dona Aranha. E olha, eu amei a sua homenagem à minha maquiagem, tá? De ter feito ali na testa com cabelinho. Eu adoro saber que eu sou uma inspiração pra você, Paloma. Eu fico realmente lisonjeada. Tava linda, maravilhosa. E a Nathalie também, belíssima como sempre. Eu amo que a Nathalie traz uns looks que parece que ela vem de outra época, sabe? E eu acho, assim, isso muito cante, assim, é muito a estética dela. E eu acho que é muito foda você ter uma estética tão marcada, assim, como é a dela. Eu admiro muito. E nos destaques tivemos Kitty, Mad e Barcelos. Pois é, eu acho que é um pouco polêmico a escolha da Barcelos. O que você achou? Você concorda que a Barcelos devia estar nesse top? Ou a Giovanna devia estar no lugar dela? Porque eu confesso que a da Giovanna também estava muito boa, né? Eu acho que talvez pela inovação do look da Barcelos, ela tenha sido a escolhida, porque, como eu falei, acabou que a Giovanna ficou um pouco mais no básico. Mas ficou ali entre elas, a Barcelos foi salva e a vitória foi dada, meus amores, pra Kitty e Mad juntinhas. Bom, a gente decidiu que quem vence são vocês duas. Parabéns, meninas. Parabéns, boss. Eu amei, porque assim, pra mim, está criando-se uma trajetória de enemies to lovers.
E eu estou shippando, estou amando. Eu adorei ver as duas. Teve um momentinho ali do abraço, a Kitty meio dura, meio não queria, mas eu adorei, tá assim, Absolute Cinema, tudo que tá acontecendo. E no flop, a gente teve o nosso flop killer, o Jordan, né, infelizmente o acabamento ali não teve como. A Manilê de cara também, porque o look dela tava incompleto, e aí a gente teve uma surpresa. Aí a gente teve, assim, o momento alto desse episódio pra mim, senhoras e senhores. Porque os meninos pediram para que Kitty e Mad juntas colocassem mais uma pessoa pro flop. E aí elas se olharam assim e falaram, olha, eu não vejo nada de girl boss na roupa dela. E a outra, eu também não. E juntas ali, rapidamente, elas viram e dão ali o seu parecer. A gente concordou que dentre todos os looks aqui, realmente, o que a gente menos enxerga girl boss é o seu. Giovanna! Sim, Giovanna! Gente, na hora eu pensei, putz, vai ser a madrinha. Porque realmente, entre a madrinha e a Giovanna, mas não. As duas inimigas, as duas rivais se uniram para salvar a madrinha, gente. Foi assim, Absolute Cinema. Eu amei. Giovanna, adoro você, mas assim, foi maravilhoso, porque eu não me lembro de ter, assim, outra pessoa votando pela amizade, né, sem considerar só o jogo, considerando principalmente a amizade. E aí a gente vê a Mad justificando que a madrinha ainda tem muito para mostrar, assim como a Giovanna também tem, todos os outros, e também a Kitty falando que a madrinha é a melhor amiga dela lá e que ela vai proteger ela sim. Então eu amei, porque assim, será que teremos a madrinha sendo a madrinha deste casamento? Eu shippo, hein? Eu shippo. Ai, gente, eu adoro a madrinha. Eu amei que a gata venceu no carisma, na empatia que ela demonstrou no lounge na semana passada, sabe? Então, assim, olha, foi maravilhoso. Adorei Kitty e Mad juntas, se olhando e falando. Giovanna. E bom, a gente teve então no flop a Manilê, o Jordan e a Giovanna. E nesse flop eles tinham que customizar um capacete que é o mesmo que eles usaram ali no icônico teaser da temporada, né? E aí eles tinham 30 minutos para customizar esse capacete e todo mundo se passou um tanto. Fica muito aquela coisa de não saber a hora de parar. Eu acho que nas provas de customização, isso é o que mais acontece. Porque, de repente, você pensa, nossa, eu ainda tenho 10 minutos aqui. Ou, sei lá, eu ainda tenho 5 minutos. E aqui eu já parei. Será que eu fiz o suficiente? Aí você olha pro seu coleguinha do lado. Aí o do coleguinha já tá um pouquinho mais arrumado. Ou tá com um pouco mais de coisa. Você pensa, putz, será que vai faltar no meu? É melhor eu ir lá, então. Então, assim, realmente é difícil de saber a hora de parar e eles não souberam. Ainda assim, eu adorei o da Manilê. Eu acho que chegou uma hora que ela deu uma exagerada, né? Então, aquele M que ela colocou atrás, assim, eu acho que não precisava. Só a pintura com as correntes, as folhinhas, eu achei que imprimiu um conceito muito legal. Tava bonito, tinha um bom gosto ali, tava sofisticado de certa forma. Eu acho que sim, pelo menos foi o meu favorito. Inclusive, ali na hora eu até achei que ela seria salva de imediato, mas não foi, né? Os meninos chegaram à conclusão ali de que ninguém tinha vencido o flop. Já o Jordan foi para um outro lado, mais o tema da corrida mesmo. Então ele colocou ali uma bandeirinha na parte de trás, escreveu o CDB na frente, fez ali umas aplicações de corrente, que eu até gostei do posicionamento que ele colocou ali as correntes, acho que ficou legal. O CDB tava meio torto, o quadrado ali também tava um pouco mal feito, mas acho que de todos, talvez ele tenha sido ali o que mais soube a hora de parar. Não sei, o que vocês acham? Comenta aqui pra mim e não esquece também de deixar o like nesse vídeo. E aí a gente teve também o da Giovanna, que no começo pra mim tava sendo assim o melhor, porque ela começou a desenhar uns foguinhos assim no capacete, o que eu adoro, uma estética assim meio motoqueiro fantasma, sabe, com fogo e tal. Eu achei o máximo, mas aí de repente, não sei se porque ela viu os outros competidores e pensou, preciso colocar mais, ou porque tinha tempo sobrando, que ela começou a pintar ali, aí as laterais ficou só um negócio assim super jogado, super estranho. Ao mesmo tempo eu achei legal atrás que parece um rabinho com umas tatuagens de fogo. Então até
Achei divertido, mas assim, a pintura embaixo cagou com tudo, porque toda a customização que parecia algo mais sério, algo que é legal, ali embaixo tava só pintado de uma maneira tão qualquer coisa que realmente ficou difícil defender. Então, tendo em vista que eles pontuaram bastante essa coisa de que eles demoraram para entender o momento de parar, eu acho que a Manilê está salva e acho que talvez a Giovanna seja eliminada aí na Berlinda por ter passado um pouco demais. Eu não sei, mas estou torcendo pra Gi também, porque, como eu falei, adoro acompanhar a Diva no Twitter e espero, né, que vamos ver o que vai acontecer. Eu realmente não tenho muitos palpites, eu só acho que a Manilê é a única que tá realmente garantida. E, gente, na cena dos próximos episódios a gente vai ter Public Secrets e teremos também ela, a diva maravilhosa Pablo Vittar. Gente, eu amo esse viado, meu Deus. Ai, ela é queen maravilhosa, dona do meu coração. E eu dei um grito quando vi a mãezinha na bancada. E achei ótimo, porque os meninos, né, tinham soltado em podcast algumas semanas, né, antes de começar o corrido oficialmente, de que uma drag queen que tinha usado o cabelo batidinho tinha participado. E aí, na época, eu lembro até de ter falado assim na Pablo. E, cara, realmente era ela. Então, tava faltando esse momento acontecer, né? Eu amei, tô bastante empolgada. Esse episódio, assim, entregou reality, eu amei, tudo maravilhoso e eu tô adorando ver. Pra mim, Enemies to Lovers está acontecendo sim, inclusive, né, breaking news, porque quando eu fui gravar este vídeo, a Kitty tinha feito uma postagem no Twitter falando que ela já ficou com a Mad. Então, assim, pra quem tava pensando, não, que loucura essa coisa de chip aí, será que era tão loucura assim? Porque, na verdade, as duas, inclusive, já ficaram, namores. Enfim, né? Quem sou eu? Ai, eu tô muito empolgada. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje de análise. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal. Vou deixar a playlist no fixado com as análises dos outros episódios. Não deixa de conferir. Na do anterior, principalmente, que eu falei sobre a xenofobia, falei ali sobre o misgender, falei sobre várias coisas. Então, continua aqui comigo, porque toda semana vai ter cobertura de corrida das blogueiras, porque eu tô amando o nosso reality está com tudo. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau!